Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para poderem compartilhar seus conhecimentos e as suas experiências. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui no dia de hoje. Procurement, uma função estratégica. Sim, procurement tem uma função estratégica, envolve o desenvolvimento de uma estratégia que alinha com as metas e objetivos da organização. Isso significa que os profissionais de compras devem entender as prioridades e objetivos estratégicos da organização e desenvolver uma estratégia de compras que os apoie. Por exemplo, se o objetivo estratégico da organização é reduzir custo, a estratégia de compras pode se concentrar em identificar oportunidades de economia de custos e negociar termos favoráveis com os fornecedores. Por outro lado, se o objetivo estratégico da organização é melhorar a qualidade, a estratégia de compras pode se concentrar na identificação de fornecedores de alta qualidade e no desenvolvimento de fortes relacionamentos com eles. Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios andam juntos. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo sobre esse assunto fantástico o meu amigo Anselmo Quirico. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o Anselmo. Anselmo, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Muito obrigado, Bertalha. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no seu canal. Um privilégio, uma honra. Nos conhecemos há mais ou menos 22 anos, quando eu comecei minha trajetória profissional logo depois da faculdade na HP. E para mim é um privilégio e um prazer estar aqui contigo. Olha só que bacana, que legal demais realmente. E você está aí nos Estados Unidos, né? Depois você fala um pouquinho da sua vida aí nos Estados Unidos, legal demais, onde você mora, que região que você mora aí. Mas antes de nós contextualizarmos, entrarmos no assunto, minha pergunta para você é: quem é o Anselmo? Bom, vamos lá. Eu sou uma pessoa, eu sou um profissional, desculpe, que veio de TI, né? Eu fiz tanto colegial técnico como universidade focado em TI, e meu primeiro emprego foi na nossa saudosa HP. Eu digo saudosa, HP ainda existe, mas hoje é uma empresa completamente diferente do que era HP nos velhos dias. Eu era um trainee de tecnologia e um dia, por acidente, ou por destino, você pode definir como chamar isso, eu acabei sendo puxado ou convidado para trabalhar numa pequena área de compras, né? Então era uma pequena área de compras que prestava serviço para a nossa área de consultoria da HP Brasil. E nessa brincadeira eu estou há 22 anos trabalhando em compras indiretas, né? Comecei realmente como buyer, já trabalhei como PMO, já trabalhei como a Data Analyst de Procurement, Process Engineering, já implementei muito sistema de Procurement. E hoje, morando aqui nos Estados Unidos, trabalho para a Hewlett Packard Enterprise, para a HPE. Eu gerencio um departamento de compras indiretas focado em tecnologia. Então, nós compramos software, hardware, telecomunicações e outsourcing de tecnologia. Gerenciamos mais ou menos $500 milhão ano. Então, é um portfólio grande. Eu tenho uma equipe internacional de mais ou menos 7 pessoas que estão aí em diversas regiões. E tive a oportunidade de perceber muito dessa evolução que a gente vai falar hoje da área de compras, o que era a área de compras, o que é a área de compras. Tive grandes professores, sem dúvida nenhuma, nas empresas que eu passei, sou muito grato a isso. E hoje estou aqui nesse departamento de compras da HPE, como eu disse, trabalhando e morando na região de Dallas, no Texas. Então eu Que vivo nos bacana, que Estados Unidos há 8 anos já. legal, legal. Vamos nessa, nós vamos embarcar aí, vamos falar um pouquinho de compras e procurement, essa baita experiência que você tem aí trabalhando nessa área, o Anselmo. E antes de nós entrarmos de sola no assunto, eu vou pedir para o pessoal curtir aí, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho da notificação, porque são muitas prosas, e o nosso curso aqui, a nossa prosa, ela é baseada como se fosse uma estrutura de um curso de MBA de pós-graduação, Anselmo. Então, falamos de tudo aqui que esteja relacionado com o mundo corporativo. Conta um pouquinho para a gente, contextualiza um pouquinho para a gente esse tema, que é um tema bastante desafiante, né, Anselmo?
É interessante, se você reparar nos últimos 20 anos, né, para pegar as duas últimas décadas, o que tem acontecido com as áreas de compras, né? Obviamente, eu sou um profissional de indireto, eu trabalhei ou pouco tempo dentro de supply chain, dentro da compra de diretos, minha carreira toda quase foi na parte de indiretos, mas independente disso, se você olhar a maneira como as áreas de procurement eram percebidas no passado, né? Eu lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar nessa área, nós éramos uma subfunção do negócio. Então tinha aquela pessoa que por alguma razão tinha um pouquinho mais de tato comercial, que estava dentro do negócio ajudando o negócio a comprar o que o negócio precisava, né? Ou era aquela área que todo mundo falava, pô, esse cara é o cara que compra material de escritório, esse cara é o cara que vai comprar uma coisa ou outra aqui para a empresa, e a maioria dos departamentos tinha suas próprias responsabilidades. Então, o departamento de IT comprava tecnologia, o departamento de real estate fazia as locações para a empresa, ou fazia as aquisições para a empresa, os departamentos de engenharia contratavam e compravam os serviços de engenharia, e a área de compras era algo pequenininho, às vezes era só para você realmente fazer uma transação acontecer. E isso vem mudando e vem mudando muito, né? As empresas perceberam que a área de compras, de uma maneira estratégica, ela pode sim e vai sim ter um impacto no bottom line da empresa. Porque você não só, como a gente já falou, pode definir uma estratégia de custo, ou seja, principalmente nos dias de hoje, onde a gente está na beira de uma crise, tem muita gente falando de recessão, todo CFO vai olhar para a empresa e falar, temos que cortar custo, né? A área de compras está aí para apoiar nisso. Mas não se resume a gente vai falar bastante disso de custo e valor, mas não se resume só a isso. Nós temos diversas metas hoje que podem ser viabilizadas com a ajuda de procurement. A gente fala de sustentabilidade. Quantas empresas a gente não conhece que está tentando mudar o frete de carro de combustão para elétrico? A área de compra suporta nesse tipo de atividade. Então, sim, é uma área que está em evolução. O profissional também evoluiu bastante. A maioria dos profissionais que a gente via no passado eram engenheiros, eram pessoas que de alguma maneira vinham oriundas do negócio e começavam a desenvolver um pouco mais esse tato comercial. E hoje você vê que o profissional de procurement é alguém que tem que ter muito mais foco, como se fosse quase um paralegal, porque tem contrato, tá no centro de tudo, e se a pessoa de procurement não tiver um bom conhecimento de termos contratuais, ela não vai conseguir dar um bom suporte para o seu cliente. Tem a parte, obviamente, técnica de nicho, então você vê profissionais de procurement se desenvolvendo muito no meu caso, tecnologia. Tenho colegas que se desenvolveram mais na área de marketing, de comprar serviços de marketing, mas sempre com aquela barreira, né? A gente vai falar muito de colaboração e o papel da colaboração na estratégia de compras, e eu acho que essa é uma das maiores mudanças que a gente via. A gente via a área de compras antes como alguém que impunha. Você punha o procedimento de compras embaixo do braço e falava, olha, você vai seguir esse processo ou você não vai comprar para a empresa. E, obviamente, as empresas e as unidades de negócio encontravam as maneiras de burlar ou até, em alguns casos, haviam penalidades duras de demissão de funcionários que não seguiam essas políticas. Óbvio, eu não estou dizendo que essas políticas são menos importantes hoje do que elas eram no passado, mas se tem muito mais o consenso de que vamos trabalhar junto para trazer valor do que ser um mal necessário na empresa. Então, acho que essa é a grande sacada, a grande evolução, que é um profissional que tem um diferencial, é alguém que realmente está focado na parte comercial, está focado em como pode trazer valor com esse foco comercial, que vai trabalhar em conjunto com o jurídico, que vai trabalhar de mão dada com a unidade de negócio, com o seu cliente interno, e que, por outro lado, também vai ter que ter um controle de compliance, todo esse tipo de coisa, como sempre foi, mas de uma maneira mais colaborativa do que uma maneira punitiva. Maravilha, perfeito. Você cobriu aí alguns pontos interessantes e, inclusive, permeou já aí o lado da estratégia, que é exatamente um ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, para falar um pouquinho de estratégia de procurement, olhando principalmente condições de mercado, olhando perspectiva de fornecedores, que é algo que hoje, até falando de gestão de riscos, né, o Anselmo, gostaria que você navegasse um pouco por esse lado, até porque nós passamos pela idoneidade, né? Dá para
cruzar aí tanto a parte de idoneidade de fornecedores com gestão de risco, né? Queria que você Sim. navegasse um pouco nisso, porque é algo bastante interessante e importante para as organizações. Beleza, vamos começar falando um pouco de condição de mercado, né? O 360 view, como os gringos gostam de chamar, né? Não tem como você ser um profissional de compras moderno, ser alguém que está encarregado de gerenciar uma categoria, um commodity para a empresa, e você não ter a visão das variáveis externas. E quando eu digo variáveis externas, eu estou falando de tudo, eu estou falando de macroeconomia, eu estou falando de variação cambial, eu estou falando de ah, reputação dos fornecedores, como você disse, na parte de idoneidade. Mas assim, a gente pode até usar alguns exemplos mais básicos, né? Ah, Porque no final das compras, de contas, o que vai ditar a tua capacidade de trazer valor para a empresa como profissional de compras vai ser esse entendimento e como você está enfrentando todas essas variáveis externas. Porque no final tudo é lei de oferta e procura, né? Então, se a gente olhar um pouquinho no passado, nem tão longe, lembra quando o pessoal estava tentando comprar um carro durante a pandemia? O que acontecia? Bom, você não tinha chip para fazer carro, não tinha componente eletrônico para fabricar carro. A produção estava completamente. Estou tentando buscar o termo em português, mas a produção tinha problemas de produção, você não conseguia entregar o bem. Algumas empresas, principalmente de tecnologia, conseguiram vender muitas coisas e não conseguiam entregar pela falta de chipsets. Havia demanda de compra, né? Então, você tem uma demanda de compra, você tem um problema de produção. Obviamente, se você tem uma demanda pequena e uma demanda recorrente e uma oferta pequena, a tendência é que os preços vão subir, né? Aí você muda um pouco esse mercado, o Covid vai embora e um, você volta a ter esse seus suprimentos, você volta a ter esse chipset, a produção volta ao normal, você começa a alimentar os pátios com carros, e aí o juro sobe, porque a economia não está bem, uma das medidas para conter a inflação, o juro sobe. Obviamente que o valor de venda do carro, aquele ágio que se cobrava, eu estou usando, não tô me atrelando a nenhum fato, estou só dando uma situação hipotética. Uhum. É, o valor daquele carro vai cair. Por que o valor daquele carro vai cair? Você tem uma oferta maior, você tem uma demanda, vamos dizer que é a mesma, não vou dizer ainda que está caindo, mas tende a cair, e você tem um custo de capital mais alto, ou seja, os juros vão estar mais altos. Obviamente, quem que vai tirar vantagem disso? Quem tiver dinheiro. Se eu tiver dinheiro para comprar, tiver dinheiro na minha conta e falar, olha, eu vou comprar esse carro, e esse carro está empacado lá no pátio da concessionária há um tempão, a minha chance de conseguir um bom desconto é muito maior, né? Então, é isso que a gente fala, não adianta olhar só o que está aqui na sua linha de visão, você tem que realmente ver o 360 e entender quais são as condições, as variáveis do mercado que estão ao seu entorno, não importa o que você compra. Que no meu caso específico, eu compro tecnologia, né? Eu usei um exemplo de carro, aí algo que todo mundo passa no dia a dia, mas no exemplo de tecnologia, você vê as empresas de tecnologia batalhando para manter o nível de receita. Você vê as mesmas empresas de tecnologia ou os consumidores de empresas de tecnologia tentando conter custo. Então você tem duas forças contrárias. Um quer baixar os custos porque estamos embracing for impact, não? A gente está esperando vir a crise e pegar todo mundo aí. Tem que estar preparado para ter capital, para você conseguir passar pela crise. E do outro lado, você tem as empresas falando, mas eu não posso perder faturamento. E eu tenho que aumentar a margem, então tenho que baixar custo. Então você tem que entender exatamente todo esse ambiente que você está inserido para você conseguir fazer uma análise de qual vai ser a sua estratégia de compra. Por exemplo, a gente falou do carro. A estratégia desse cara foi guardar dinheiro para que o mercado, os níveis de estoque estabilizarem, o cara ir lá e conseguir ter força de capital para ser atrativo. Esse é um exemplo. A gente pode falar também um pouco da parte de capacidade dos fornecedores e a gente pode já tocar também em idoneidade junto. E por que eu vou dizer isso? Você pode ter um fornecedor que seja capaz de te entregar alguma coisa ou de te produzir alguma coisa, né? Mas mais importante que isso, quando a gente fala de gestão de risco, esse é só um dos fatores que a gente tem que analisar, né?
Se a gente não for num passado muito longínquo, acho que foi 2016 que a União Europeia começou a colocar as novas leis de privacidade, o famoso GDPR. Uhum. Um, as multas que vinham com esse GDPR, no caso de um vazamento de informação pessoal, por exemplo, podiam chegar a um percentual altíssimo do faturamento global de uma empresa. Então, você podia, de uma hora para outra, você está comprando algo pequenininho, de repente você está comprando um serviço que custa, não sei, R$ 100 mil por ano, que para uma empresa grande não é um valor tão alto. E esse serviço de R$ 100 mil engloba processamento dos dados dos seus empregados e seus clientes, né? Se houver um vazamento, e esse vazamento é de dados de pessoas, por exemplo, na Europa, que é um infringimento das leis de GDPR, a empresa pode tomar uma multa de, não sei, hipoteticamente falando, US$ 1 bilhão. Se tua empresa tomar uma multa de US$ 1 bilhão, eu posso ter o contrato mais robusto e mais perfeito que for com essa empresa que eu comprei esse serviço de R$ 100 mil. Essa empresa teria capital para suprir essa perda? Então é o que a gente fala, é a mesma coisa que você fazer um aluguel da sua casa para um fiador que não tem nenhum bem, né? Então, essa que eu falo muito de capacidade, não só de capacidade produtiva, mas de capacidade financeira. A gente tem que prestar atenção se as pessoas ou se as entidades que nós estamos negociando com, que estamos incorporando em nosso ecossistema, elas teriam a capacidade de indenizar a nossa empresa num pior cenário possível, hipoteticamente falando. Então, Uhum. só ter um contrato, de novo, só ter um contrato firme não adianta, né? Você tem que ter o contrato, essa empresa ou essa entidade teria que ter, se ela está realmente embarcada em uma atividade que tem um alto risco de vazamento de informação, o seu contrato deveria ter essa provisão que não há limite para esse, ou tem um limite muito alto, que é o que os advogados chamam de super cap, mais que essa empresa tenha capacidade de pagar esse super cap ou esse dano que sua empresa pode tomar. Isso só falando do lado de capacidade. Se a gente fala do lado da idoneidade do fornecedor, eu tenho um problema com essa palavra, você já percebeu? Ô, Anselmo, vamos fazer o seguinte, meu amigo. Enquanto você pensa na idoneidade aí, vamos tomar uma água, um cafezinho, chamar aqui a dona Corujinha e a gente volta para o segundo tempo, onde nós vamos continuar com esse assunto e navegar um pouquinho mais na estrutura e nos elementos principais aí da estratégia de procurement, pensando em identificação de necessidades. Está muito bacana a nossa prosa aqui, muito legal os temas que você vem trazendo. Aí você usou o termo em inglês, né, para Lei Geral de Proteção aos Dados, né, a famosa É, LGPD, né? Vamos nessa, Anselmo? vamos. Olha só que prosa fantástica está trazendo aqui para a gente o Anselmo Quirico, que mora lá nos Estados Unidos, trabalha na área de procurement há muito tempo, né? Se você tá com problema de idoneidade, a minha língua está enroscando no procurement aqui. Vamos lá, Normal. ô, Anselmo, vamos falar um pouquinho mais de estratégia. Você vinha aí conduzindo muito bem o assunto da parte de gestão de riscos de fornecedores. Vamos embarcar nessa da identificação de necessidades, seleção fornecedores, né? Acreditar que o fornecedor não muito bem escolhido, né? Com, Uhum. com baixa idoneidade, por exemplo, ele pode gerar um risco hercúleo para a organização, não é isso, Sim, Anselmo? sim, sem dúvida nenhuma, né? Se a gente parar para pensar hoje da maneira como a informação flui, da maneira como você pode muito rapidamente arruinar uma marca, uma reputação, é, esse mesmo cuidado que você tem na sua vida pessoal, as empresas têm que tomar e você tem que ter que ser com a sua empresa, né? A última coisa que você precisa é você ter a sua empresa atrelada a um nome, a uma marca, a um logo que esteja embarcado aí em algum tipo de atividade ilegal, qualquer coisa que seja criminosa, qualquer coisa que seja negativa do ponto de vista de marketing. Então, é importante, né? Quando a gente começa na seleção do fornecedor, quando a gente vai fazer aquela análise de risco, a gente já falou um pouco do risco financeiro, da capacidade de suprir uma futura demanda da sua empresa, para que possa proteger a sua empresa ou indenizar a sua empresa num caso de rompimento de contrato, de alguma falha grave. A mesma coisa se aplica à reputação, né? Já tive na minha carreira casos onde nós tínhamos contrato com uma empresa, empresas internacionais, empresas globais,
e essa empresa foi atrelada a um escândalo qualquer nos Estados Unidos que estava sendo investigada. E uma das primeiras medidas que a gente tomou nesse sentido foi, olha, a gente tem que terminar nossa relação contratual com essa empresa porque a gente não quer que esse problema de reputação acabe resvalando em nossa marca. E o problema é que se torna algo imensurável, né? Se torna um dano à marca, pode ser irreparável, não é só financeiro, né? Óbvio, tudo vai, no final das contas, vai ter um impacto financeiro, vai ter um impacto no valor das ações da sua empresa, mas como você repara isso? Como é que você vai atrás depois? Então, é aquele bom prevenir para não remediar, né? De você saber bem com quem você está andando para que não seja julgado como aquele outro, né? O outro ângulo que a gente falou da parte de identificação de necessidades, né? Isso é algo que está cada vez mais presente no ambiente de compras e até por isso que a gente enfatiza muito a palavra de colaboração, né? Eu vou usar um exemplo de vida real. Eu negocio contratos de software, né? Eu negocio muitos contratos de tecnologia. Eu não consigo definir o que a empresa precisa comprar de software. Você pode falar, você vai comprar, vou usar um logo, SAP, você vai comprar SAP, né? SAP tem um portfólio com milhares de produtos, e esses produtos têm milhares de tipos de licenciamentos diferentes. Você tem produtos que são instalados na nossa infraestrutura, você tem produtos que são que são executados na nuvem. A área de compras, até por essa escassez de recurso, não tem como desenhar a demanda. A gente tenta controlar a demanda, obviamente a gente sempre vai tentar. A gente fala que a gente faz muito challenge, né? A gente desafia muito o negócio e fala, você realmente precisa de 1.000 usuários, por que você não usa 500? Uhum. É meu papel como profissional de compras falar, mas você tem certeza que você precisa disso? Qual é o teu budget? Mas do outro lado, você precisa que a sua área, que o seu cliente trabalhe com você a quatro mãos para que você consiga desenhar essa demanda. É muito comum você ter desperdícios, né, nas empresas. Então, vamos supor, se estamos comprando uma nova licença de um software e não se sabe muito bem qual vai ser a adoção desse software no longo da empresa, não se sabe qual vai ser o tempo de implementação desse software na empresa, você não sabe quantas interconexões esse software vai ter com o seu ecossistema, você está morto, porque você vai dar um tiro no escuro, você vai comprar alguma coisa e vai virar o que a gente gosta de chamar de shelfware, ou seja, é o software que você põe na sua prateleirazinha ali e vê aquele logo maravilhoso que custou alguns milhões de dólares e que ninguém consegue usar porque tem um monte de coisa implícita. Então, identificar a necessidade de uma maneira um, quase que científica, mas com dados, novamente a palavra colaboração, de todo mundo olhando junto e tomando essa decisão de olho aberto, é imperativo para a gente conseguir fazer qualquer coisa hoje em dia nesse mercado tão complicado. Bacana, sensacional. Esses pontos que você trouxe aí são pontos extremamente importantes, principalmente para as pessoas de compras que acompanham aqui a nossa prosa, não necessariamente de compras, porque você tocou da importância de colaboração e trabalhar em conjunto, ou seja, a área que estabelece a necessidade, o requerimento, junto com compras. Eu gostei aí da sua frase, né? É o seu papel questionar, né, a área usuária, vamos dizer assim, ou aquele que está requerendo alguma coisa, para ver se é exatamente aquilo que ele deseja, o que ele quer. A minha próxima pergunta, o Anselmo, é orientada à parte de tecnologia. Eu sei que você compra tecnologia, mas como a tecnologia ajuda a área de compras, a área de procurement, para que ela seja mais efetiva? Eu diria que acho que a mina de ouro, na minha perspectiva de compras, é a capacidade de analisar dados, né? A gente vem, de novo, falando desses 20 e poucos anos que eu trabalho com procurement, já vivenciei situações onde a gente não tinha informação. Você tentar puxar do sistema ou baixar um relatório do sistema para entender o que você está comprando, como e quando, era extremamente árduo, né? Então, isso contava que a gente tinha que fazer milhares de interações manuais e leitura de diversos papéis ou de diversos documentos eletrônicos para a gente conseguir chegar numa base do que é uma despesa que pode ser gerenciada ou que não pode ser gerenciada, até para você fazer o seu planejamento.
Então, eu diria que evoluiu muito, obviamente. Hoje, antigamente você tinha muita transação como metadata, então você tinha uma ordem de compra que era somente alguns detalhes e você tinha um contrato embaixo. E você não conseguia analisar só com a metadata. Você precisava fazer metadata e depois olhar o contrato. Hoje já existem algumas ferramentas e métodos onde você consegue ver tudo junto, né? Você tem até ferramentas de inteligência artificial que te ajudam a redigir contrato. Você tem ferramentas de colaboração, né? Então, outra coisa básica, assinatura eletrônica, né? Eu sei que no Brasil ainda é um tema que nem toda empresa ama de paixão, né? Mas alguns departamentos jurídicos já adotaram. Isso, se você pensar em efetividade ou de recurso, quanto você usava para você assinar um contrato, de você precisar, olha, baixa uma cópia aqui, assina, reconhece firma, manda por correio para alguém, recebe. Você, às vezes, ficava 2, 3 semanas para conseguir assinar um contrato e, às vezes, esse contrato se perdia. Hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos, onde a adoção de assinatura eletrônica aplica para 99% das coisas que ocorrem aqui, é tudo muito rápido. É 2 cliques, é meia hora, você consegue ter um contrato assinado. Também na área de sourcing, né, existem diversas ferramentas de fazer licitações eletrônicas, de fazer leilão reverso. Então, existe sim existe o que a gente sempre vai ver, e eu como comprador de tecnologia sempre digo isso, a oferta de tecnologia é muito abundante. Eu recebo provavelmente 4, 5 e-mails por dia oferecendo um novo software, um novo serviço. Mas você tem que entender o que você está tentando resolver, né? Também adotar uma tecnologia por adotar uma tecnologia pode te criar um problema maior do que você tinha antes, né? Porque agora você tem uma despesa com algo que você comprou e você vai ter uma despesa para conseguir incorporar a sua prática de negócio a essa ferramenta. Então, acho que sim, existe muita coisa boa aí no mercado. As empresas, obviamente, vêm adotando até com uma certa cautela, né? Mas tudo vai de acordo com que problema você está tentando resolver e não só se seduzir por algo bonito. Fantástico, muito legal, realmente. Uma contribuição bacana demais aqui, o Anselmo. Anselmo, com toda essa experiência que você tem, eu gostaria de extrair um pouco mais e que você trouxesse algumas dicas, principalmente para aquelas pessoas que trabalham em compras, em procurement, ou aqueles que, sei lá, desejam estabelecer uma carreira mesmo não estando lá. Quais seriam suas dicas? Assim, para quem já trabalha em compras há algum tempo como eu e está nessa evolução, ou para quem está começando em compras, um, aquele comprador, né, que todo mundo até odiava ser chamado de comprador, eu lembro na época, mas aquele papel comprador, que era o cara que tinha realmente o procedimento debaixo do braço e falava, olha, se você não seguir essa cartilha, você não vai gastar o dinheiro da empresa. Esse tempo já passou. Se você fizer isso, na fluidez que os negócios estão hoje, as pessoas vão certamente encontrar uma maneira de burlar esse processo, de passar por cima de você, e, e não é bom para ninguém, nem para você, nem para a empresa, nem para o seu cliente. A outra coisa é a colaboração. A gente falou essa palavra colaboração, eu sei que é clichê, eu sei que muita gente até torce o nariz quando escuta colaboração, colaboração, mas é a realidade do negócio. Se a gente não conseguir sentar e conversar compras, jurídico, finanças, a área de negócio, a área de tecnologia, se não conseguir ter essa sinergia de todo mundo colocar a cabeça no mesmo lugar e todo mundo ir para o mercado com uma narrativa única e controlada, a gente nunca vai conseguir ser efetivo em nada, em nenhuma contratação. Então, tenha a cabeça aberta em colaborar com seus clientes e seus pares, né? Isso é crítico. Uma outra coisa que a gente usa muito, e eu uso isso muito com o meu time, principalmente as pessoas que eu gerencio diretamente, eu falo, olha, a gente tem que focar em demonstrar o valor que procurement pode trazer, o valor que compras pode trazer para a mesa, e não somente em focar na dor de não engajar a área de procurement. Isso era muito comum, como ele falava antes, né? No passado era assim, você fez isso, agora você precisa de procurement para acabar essa transação, eu vou fazer sua vida difícil, vou tornar sua vida complicada para que você não faça mais isso. Esse tempo já foi, gente. A gente precisa realmente, olha, tem um problema, você é um profissional de compras, negocie. Fala, olha, eu te ajudo dessa vez, mas meu amigo, na próxima vez, por favor, chega antes aqui. Vamos conversar, me põe desde o começo que eu vou fazer a sua vida ser muito mais fácil, a gente vai agregar muito mais valor junto.
Então, de novo, tem a ver com a colaboração. E nesse mesmo ponto, eu acho que todo mundo que trabalha em compras acaba tendo essa mesma conversa um dia ou outro com seus clientes. Quanto antes o procurement estiver engajado numa negociação, melhor vai ser o resultado dessa negociação. E isso não quer dizer que as pessoas não saibam fazer o trabalho de procurement. Eu acho que tem muita gente, existem muitos executivos aí que têm um tino comercial gigantesco que contribuem e muito para as negociações de compras. O truque é como você faz essa narrativa chegar no mercado, para que não chegue em diversas histórias. Todos os fornecedores vão ter sempre uma maneira de extrair informação, e extrair informação ele vai estar extraindo a tua capacidade de negociação, ou seja, você de repente vai fazer um ponto, olha, se eu não comprar de você, eu vou comprar de outro, só que alguém já falou para esse cara que você é o único que está ali no mercado com essa disponibilidade. Acabou. O seu papel como compras acabou, seu poder de negociação de barganha acabou. Então, de novo, ter essa colaboração, ter esse engajamento antes, cedo do que nunca, né? Interessar como nunca, antes cedo do que nunca, para que a gente possa realmente trabalhar junto. E principalmente, seja aquela pessoa que as pessoas têm gana de trabalhar com, e não aquela pessoa que as pessoas querem evitar. Esse era um estigma das pessoas de procurement. Era um mal necessário. Putz, eu vou ter que falar com esse cara porque eu não consigo acabar isso sem falar com esse cara. Não é isso que você quer para o teu branding, para o teu personal branding. Você quer ser aquele cara que, olha, põe esse cara de procurement porque esse cara consegue me ajudar a resolver problemas, esse cara consegue me ajudar, conseguiu ajudar a gente a trazer economia para a empresa, esse cara conseguiu ajudar a gente a resolver um problemão que a gente estava. É muito melhor você ter atrelado a sua marca a alguém que é um problem solver do que alguém que é um troublemaker, né? Usando Bacana. termos gringos. Bacana, muito legal, o Anselmo, uma contribuição fantástica aqui para a Prosa Cobertalha. Gratidão enorme pela sua vinda e por aceitar o convite de vir aqui, o Anselmo. Eu que agradeço, é um grande prazer. Espero conseguir conversar mais com o professor Bertalha. A gente se fala uma vez por mês, mais ou menos. Todo mundo muito atribulado, mas agradeço demais a oportunidade. Um prazer enorme estar aqui. E conte comigo, sempre. Gratidão enorme, meu amigo, ao infinito e além. Um abraço virtual para você aqui do Brasil para os Estados Unidos e o que nós fazemos em vida, Anselmo, ecoa na eternidade. Um abração para você. Tchau, Um tchau. abraço. Muito obrigado.